poderoso. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, Israel, Pai, um grande nome. Deus, usa o teu servo como sempre, Pai. Eu sei que ele tem um temor e tremor sobrenatural, Pai, porque ministrar uma palavra, nós muitas vezes pensamos que é chegar aqui e falar, não, é uma responsabilidade muito grande. E a partir desse momento, Pai, a espada da igreja está sobre a vida do Israel, Pai. Usa ele, Pai, com sabedoria, revelação, discernimento, entendimento. Pai, eu repreendo agora todo espírito roubador da palavra, todo mal morfético da sonolência, Pai, seja amarrado agora e lançado em cadeias eternas nas profundezas do mar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ser a igreja. Amém. Bom, está interessante, né? Ontem, a caminho de casa, eu e minha esposa estavam falando, eu falei, nossa, misericórdia, né? A pastoreira não passou a escala. Misericórdia, que foi levar a palavra amanhã, né? Dia 1º, né? Meu Deus, não tem nem tempo de meditar, de tudo. E aí à noite ela falou, e essa pessoa é você? Eu falei, misericórdia, não pode ser. Aí eu falei, já veio aquele temor, né? Procurar a pastora Beth, falar que não dá para levar. Mas aí veio o confronto comigo mesmo, né? Falando, mas como assim não vai levar? O que você fez em dezembro? Por que não se preparou? O que você fez em janeiro? Por que não se preparou? Você tem que se preparar todo dia. Você não sabe quando é a minha vinda e quais são as oportunidades que vão surgir na sua vida. Se toda vez que surgir uma oportunidade sobre a sua vida, você não aceitar, como que eu posso confiar em você? É tremendo, é muito difícil isso. Mas aí eu falei, Senhor, tem tantos capacitados, se o Senhor me desse a oportunidade, eu não gostaria nem de subir no púlpito, porque eu não vejo que eu sou capaz. E aí Deus me lembrava, quando vocês leem a parábola das 10 virgens, não é só na minha vida, é no dia a dia. Eu tenho falado todos os dias, buscar primeiro o reino do céu, as demais coisas eu acrescentarei na sua vida. Nada tem nos faltado e nem vai faltar, mas primeiro priorizo o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Então realmente foi um confronto grande comigo e não foi fácil, porque os nossos dias eles não são fáceis. A gente gostaria de poder dispor de tempo, mas como Deus falamos, todos vocês que deveriam subir no púlpito, não falando com presunção, mas já deveria descer dele pensando qual é a próxima palavra quando houver oportunidade. Não deixar para estudar a palavra, buscar a minha palavra quando for convidado. Não, chega disso. Tem que se preparar todos os dias, porque nós não sabemos o dia que nós vai ser proposto em nossa vida uma palavra, uma oração, o que a gente vai se deparar no dia a dia. Não foi fácil, confesso, de não estar aqui. Se eu pudesse escolher, eu não estaria. Mas eu só queria compartilhar uma palavra aqui com os irmãos, e é uma palavra bem conhecida. Está aqui em 1 Reis 21, que fala sobre a vinha de Nabote. E é uma história muito conhecida, né, do rei Acabe e Nabote. É realmente uma história tremenda, né, porque a gente sabe o quanto Deus operou na época de Acabe, né, e de Nabote, né. E aqui fala, né, diz assim, algum tempo depois, realmente, a idade chega, né? Olha lá, está na tela, está na tela. Está atrás, né? Amém. Bem, né? Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel, e a vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, né? E aí continua, a gente conhece bem essa história, né, irmão? Mas aqui Deus me chama a atenção, em primeiro lugar, que a gente sabe que Acabe fez aliança com a Fenícia, que teve como esposa Jezabel. Então isso era a primeira atenção que Deus me chama. Com quem nós estamos fazendo aliança, né? Qual o propósito com as pessoas que a gente faz aliança? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente conhece bem a história, sabemos que Nabote era uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que realmente amava a Deus acima de todas as coisas. E quando Samaria passou pelaquela seca, né, foram 3 anos que o profeta Elias profetizou que não haveria chuva, segundo a palavra dele,
E nós sabemos ali que a vinha de Nabote, até o oceano, continuou produzindo, próspera. Por quê? Porque a de Deus já tinha, era na vida de Nabote, e aquela vinha, como a própria palavra um pouco para frente fala, era herança dos pais dele. E Nabote recusou a fazer negócio com Acabe. Ele falou: jamais posso negociar uma herança dos meus pais com o Senhor. E Acabe ofereceu tudo que poderia, estava à altura dele, né? Riquezas, imagino que a Bíblia não fala, né, quanto que foi esse valor, mas ele estava disposto a pagar em cima disso. Mas uma outra coisa me chama a atenção, que Nabote queria essa vinha para fazer uma horta, ou seja, já está tirando o valor que Deus deu à vinha, porque se nós compararmos uma vinha com uma horta, sem dúvida alguma a vinha tem um preço maior, e a horta simboliza alguma coisa que a gente vê constantemente, porque Deus nos capacita, nos prepara, e o inimigo da nossa alma, ele quer tirar isso da nossa vida, oferecendo qualquer proposta, oferecendo, aí a gente sabe aí que o dia a dia, principalmente os levitas, né, surge proposta de dinheiro, de fama, e muitas vezes a gente troca os dons e os talentos que Deus nos deu por alguns trocados, né? Porque a gente acredita que tudo que a gente pode ter nesse mundo ficará nesse mundo, não vai daqui. Isso é claro. A gente sabe muito bem disso, como a própria Bíblia fala. Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Com quem fazemos aliança, com quem verdadeiramente a gente compartilha. Porque quando a gente vê aqui que a maior herança que tem sobre as nossas vidas é a promessa de salvação. Porque de uma coisa é sabido: esse dia vai chegar na minha vida, na sua vida, nós não sabemos quando, mas todos iremos partir. Ou Deus vem de individual, ou Deus vem coletivo a todos. E aqueles que realmente não estiverem preparados, irão ficar para o tormento que haverá aqui nesse mundo. Se a gente acha que os dias já estão fáceis, pior serão. Porque a Bíblia fala, né, que ali Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia também deixa claro, né, que não teve um rei tão pior quanto Acabe antes dele. Tudo isso com o quê? Com a base que ele fez aliança com a Jezabel, a Fenícia, o pai dele, Etibaal, que é o rei da Fenícia naquela ocasião, e ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Ele permitiu levantar altar a Baal, a Aserá, e Deus ali viu quanto aquela população sofreu. Porque imagina ficar 3 anos sem água, sem produzir, sem ter alimento. Imagina quanto que ali aquela nação sofreu, quanto aquela nação ali pereceu, né? E poucos não aguentaram mesmo, porque a provação não é fácil quando nós somos provados no alimento, quando nós somos provados na escassez. E você buscando a Deus com temor, com obediência, e ali o seu líder, né, que deveria estar realmente voltado a Deus, não, está voltado a outros deuses. E não é diferente, né, no dia de hoje. Nós vemos aí quantas propostas oferecidas no dia a dia, né? Então, meus amados, não trocamos a herança que Deus confia em nossas vidas por nada que esse mundo possa nos oferecer. Porque tudo isso aqui é passageiro, é transitório, e nada disso aqui a gente leva a não ser a nossa alma, que assim esperamos que possamos entregar verdadeiramente a Deus. E quando Acabe chegou no palácio, muito abatido, triste, e a Jezabel viu quanto ele estava triste, questionou o que tinha acontecido. E aí ele explicou o motivo da tristeza, né? E ali a gente vê um outro cenário, né? Porque Acabe realmente não fazia o papel que caberia a ele de sacerdote da família, do lar. Quem fazia esse papel era Jezabel, né? Foi trocado esse papel. E quando isso é invertido, é muito perigoso Deus operar e trabalhar numa família, né? Isso verdadeiramente é difícil. E ali a Jezabel, sabendo da intenção que ele tinha com aquela vinha, o que ela propôs? Eu vou conseguir essa vinha para você. Então ela mandou carta aos anciões, tá? E a carta, vê que coisa fantástica, ele propõe que os anciões façam um jejum. É uma coisa importante hoje, como nós recebemos, irmão, vamos fazer jejum por um, por outro. Temos que tomar cuidado, né? Porque quando a gente olha para lá, eu fui fazer jejum,
Mas não foi fazer jejum pela vida de Nabote. Foram fazer um jejum para chamar a atenção e prender, que achando que viria da parte do Senhor esse jejum. Mas não foi, porque quando chegou as cartas, né, selada pelo anel de Acabe, tudo ele deixou claro. Mas você acha duas testemunhas, né, de filho de Belial. Para quê? Para que testemunhe contra Nabote. Então já viu que já estava tudo preparado. Imagine Nabote, sabendo que é temente a Deus, verdadeiramente vivendo, voltado a Deus, ali sem nenhuma, desviando os caminhos do Senhor, nem nada. Ele é acusado e apedrejado, como todos sabemos, que ali ocorreu com a vida dele. Não é fácil quando a gente olha uma situação de um cristão e a gente vê que o sistema que há no mundo fica tentando deturbar o valor de Deus, que é a sua palavra, que verdadeiramente fica deixando desacreditar a palavra do Senhor. E muitos de nós, né, estamos realmente permitindo que isso aconteça. Quando a gente fala, né, que Deus chama a nossa atenção, se não me falha a memória, 1 Coríntios 14, 7, que ele fala, né, se o meu povo se humilhar e clamar pelo meu nome, eu sararei, né, a terra. Então nós vemos que ainda nós estamos vivendo um processo, porque ainda não temos nos humilhado o suficiente como devemos diante de Deus. Então essa parte aqui nos chama a atenção, né, quando de Nabote e Acabe, porque mesmo sendo o rei Acabe aí permitindo altar a Baal, todas essa idolatria, quando ele foi confrontado por Elias, depois da morte de Nabote, ele ainda falou, né, Elias, como tinha ele como inimigo, né, e ali Elias falou para a vida dele, né, que ele seria morto daquela forma, e ele se humilhou a Deus, ele orou, jejuou, se vestiu de saco e humilhou ao Senhor, e o Senhor falou, ele está se humilhando diante de mim, e Deus teve de misericórdia. Porque quando eu vejo a história de Acabe, eu falo, meu Deus, como que um homem desse pode reinar 22 anos, né, em uma nação sofrendo da maneira que sofrendo? Mas aí ao mesmo tempo senti em meu coração, Deus fala, meu amor é grande, porque eu dou a oportunidade até o último limite para que a pessoa se arrependa das suas maldades, dos seus pecados, porque a minha intenção não é condenar o mundo, mas sim salvar o mundo. Então quando a gente vê a história de verdadeiramente aí de Acabe, que ele não se converteu a Deus, e foi 22 anos o povo ali perecendo por causa da desobediência dele a Deus, mas Deus foi na vida dele, porque Deus fez ele ganhar guerras ainda, né, contra os sírios, que tanto ele temia, contra os ainda fenícias, né, não estava tão alicerçado com ele, mas ele ganhou várias guerras ainda. Mas Deus também prometeu, tanto ele quanto a Jezabel, seria sentenciado de morte. Então, verdadeiramente, quando a gente olha essa situação, irmão, o que eu aprendo? Que nós não devemos negociar o que Deus confia com a gente. Porque é certo, se todos estão aqui, Deus tem um propósito na vida de cada um que tem aqui. Muitas vezes nós não sabemos qual é o propósito, mas o propósito pode ser uma oração, uma palavra, mas todos nós temos esse propósito diante de Deus. E Deus quer salvar todos nós e a nossa família. Mas para com isso a gente tem que reconhecer o Deus acima de todos nós. Então nós não podemos negociar nada que Deus nos confia, porque sempre o inimigo da nossa alma, ele vai oferecer coisas e situações para tirar a gente do propósito e dos caminhos do Senhor, porque ele sabe que ele já perdeu, e ele quer levar muitos com ele. E se nós não vigiarmos e orarmos, porque de uma coisa é certa, né? Quando a gente vê a situação do mundo, vê tudo isso, a gente se revolta, fala de mim, nos revoltamos, né, com toda essa situação. Mas sabemos que Deus tem visto tudo isso. E eu creio que no momento oportuno, Ele vai mudar o cenário de todos nós. Como a gente viu, Deus nunca perde uma guerra, nunca perde uma batalha. É só nós cremos e cada dia mais buscar Ele, cada dia mais nos posicionarmos, porque quando a gente olha toda a história aqui de Acabe e vê que ele ficou 22 anos no poder, e olha que ele viu Deus fazer coisas extraordinárias através de Elias, quando ele desafiou lá os profetas de Baal, e não aconteceu, não conseguiu descer fogo do céu através de Baal, porque a gente já sabia, mas Deus fez descer fogo do céu.
Deus fez chover de novo em Samaria, Deus fez coisas extraordinárias. Deus, através da vida também de Elias, supriu a necessidade ali de uma viúva que estava em Sarepta. Então, Deus nunca perde uma batalha. Deus, no momento certo, Ele sempre nos dá vitória. Então, irmão, nós temos que perseverar, porque os dias realmente não estão fáceis, estão dias difíceis. E como o pastor Alfredo mesmo falou, dias piores virão. Isso não tenha dúvida, né? A gente vê aí os sinais acontecendo no céu, na terra, rumores de guerra, tudo. Tem hora que a gente fala, Senhor, será que realmente vai vir essa terceira guerra mundial? Mas tudo é possível, né? Porque a palavra de Deus é fiel para se cumprir, como Deus mesmo deixou claro. Passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra há de se cumprir. Então, meus amados, nós temos que cada dia mais buscar o Senhor, cada dia mais nos jogarmos aos pés do Senhor. E eu quero aqui fechar, né, com Romanos 12, 19 e 20, né? Porque Deus fala para nós irarmos, mas não. Romanos é que fala: amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor, né? E fala: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, vos amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aleluia. Então você vê que coisa extraordinária, que Deus maravilhoso. Ele fala para nós cuidar dos nossos inimigos, irmão. Como a gente, humanamente, se a gente olhar para isso, a gente não consegue fazer. Como que a gente pode cuidar de alguém que fez um mal a nós mesmos ou dos nossos familiares? A gente não consegue, mas a gente precisa verdadeiramente estar alicerçado em Deus, para que cada dia das nossas vidas a gente possa vir fazer a vontade dele, né? Porque os dias cada vez mais ficarão pior. E a gente, quando olha para a Bíblia, né, todos esses livros maravilhosos aqui que Deus deixou para nos orientarmos, a gente vê que ele não perde nenhuma batalha. Tem processo, tem dores, tem mas ele se faz presente. E ele foi assim na vida de todos, né? Na vida de Daniel, na vida de José, na vida de Davi, de tantos e tantos irmãos foram. Ele não será diferente na minha nem na sua, porque Aleluia. Deus não faz exceção de pessoas, meus amados. Aleluia. O que Deus quer é que todos nós verdadeiramente nos arrependemos e verdadeiramente podemos nos posicionar cada vez mais diante de Deus e tirar uma lição aqui de Acabe: não trocar a nossa herança, porque a nossa maior herança, como eu já falei, é a salvação, né? Porque Deus nos prometeu isso lá em João 14. Ele fala que ia preparar lugar e voltaria para nos buscar. Então a gente tem que prevalecer para continuar no propósito de Deus. E uma coisa também eu achei bem interessante, fiquei meditando sábado passado, nós estávamos num culto familiar, e um pastor pregando, e verdadeiramente duas palavras me chamou bem a atenção, a forma como ele colocou. Igual ele falou: a moeda do reino é o sangue, e o idioma do reino é a honra e o amor. Quando a gente medita, verdadeiramente nós fomos comprados por quê? Pelo sangue de Jesus Cristo. Então, verdadeiramente, hoje, o que Deus quer? Que nós honramos Ele em tudo. Nós amamos Ele acima de todas as coisas, como Ele mesmo fala, um dos primeiros mandamentos dele. Então, irmão, verdadeiramente, não vamos vir para a casa do Senhor só para mais um dia, mas vamos vir com propósito, porque eu falo de mim mesmo. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui hoje, porque eu já ia dizer não. Mas eu senti o confronto comigo mesmo e me chamando a atenção. Então, ou seja, quando nós subimos aqui, descemos aqui, não com prejuízo, mas a gente já pensa: Senhor, se eu tiver uma outra oportunidade ainda que o Senhor assim me conceder, já vai trabalhando no meu coração, me dando direção, qual a palavra que o Senhor quer que eu compartilhe com meus irmãos. Porque verdadeiramente pregador não sou e jamais serei, mas olha,
posso dizer, os dias para subir aqui não é fácil mesmo, mas como eu falei para Deus, Senhor, eu não quero mais ai na minha vida, não quero mais processo na minha vida. Então tudo que o Deus fala, o Senhor em primeiro lugar. A minha esposa até sabe, fala, não vou dizer não vou, ele se responsabiliza, nem que eu suba, falo 1 minuto, faço uma oração, mas eu não vou recusar, porque eu sei quantos anos na minha vida eu já passei. E eu passei uma experiência também, isso aqui semelhante, que eu tinha na época um processo, e tinha uma sociedade nesse processo, e Deus falou para mim, usando uma missionária, né, que faz 2 anos hoje que Deus a recolheu, e falou, Deus está me dizendo que não vai te dar esse processo, não por você, porque você está buscando, está orando, mas a outra parte está fazendo oferenda a outros deuses, e ele não compartilha a honra dele com ninguém. Nossa, aquilo foi uma espada no meu peito, quanto eu chorei. Mas Deus foi tão misericordioso comigo, que desse processo ele me deu outros maiores, e bem maiores, mas ele deixou claro, então, irmão, hoje a gente precisa tomar cuidado com quem vamos nos aliançar, seja para uma sociedade, seja para qualquer coisa, vamos orar ao Senhor. Eu sou pecador, sou falho, mas está aí a minha esposa, sempre que nós vamos fazer uma viagem para qualquer lugar, vamos aos pés do Senhor, oramos, pedimos direção. Se nós não tivermos um retorno do Senhor, a gente não se mexe. Por quê? Justamente para não pagar preço. Eu falo para mim, não quero mais preço na minha vida, Deus. O que o Senhor falar, eu só te peço capacidade para assim fazer. Irmão, quero agradecer a oportunidade que Deus nos deu, e que assim os irmãos possam meditar um pouco mais sobre essa passagem de Acabe, que verdadeiramente é uma passagem que Deus quer falar muito com a gente e tem muito para nos explicar, e até mesmo, né, sobre o jejum, da onde que parte, quem pede, qual o propósito. Ore sempre a Deus para que não passe processo. Assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você vê que ele estava falando algo agora aqui, que acho que foi na época da ETM, muitos anos atrás, eu tinha até gravado isso aí em casa, em CD de estudo, que estava o Pio, aquele Djalma, e ele estava no carro assim, e ele lembrou que nossa, hoje tem que pregar à noite. E aí ele pegou um marcador e fez isso aqui assim na Bíblia. Isso aqui, estão vendo, né? Marcador. Aí chegou em casa, pegou a esposa, aí ele foi ministrar a palavra. E aí Deus usou profundamente, e a esposa questionou ele: mas Pio, eu não vi você preparar a palavra, e Deus te usou desse jeito? Sabe qual foi a resposta dele? Essa palavra está preparada há 2000 anos. Aleluia. Essa palavra está preparada há 2000 anos. Então significa que quem lê a palavra, só que você lê a palavra, você já está pregando. Você já está pregando. Porque aqui, o pastor não é mais que obreiro, não. Depende de como você aplica o seu coração e depende de como você quer ser usado por Deus. Porque quem vai ministrar é o Espírito Santo. Amém? Primeiro corrige o pregador e depois vai a pedra angular, Jesus. Jesus desce e vai. E quando eu guardei isso aqui, faz anos que eu vi isso aí. A palavra está preparada há 2000 anos. Então quando a gente lê tanta coisa no telemóvel, no celular, né? Lê tanta besteira no celular. E a palavra, que é o alimento? Aqui é a porção santa. Essa aqui é o alimento. E eu sempre aprendi que aqui é uma porção santa da palavra. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu me lembro quando eu estava na outra igreja, antes de vir para aqui, fiquei 7 anos lá. Um dia, quinta-feira, eu fui, a pastora Sandra trabalhava à noite, fui abrir a igreja, esperei sentado, não chegou ninguém, esperei, deu 7h30, não tinha mais ninguém, só tinha eu. O que você faria se estivesse sozinho?
Gente, estou falando isso não é para me engrandecer não, tá? Não preciso disso. Eu prego o que eu vivo. Eu abri o culto, louvei, ministrei a oferta, coloquei minha oferta, preguei a palavra, dei a bênção apostólica. Quando eu olhei o relógio, 8h30 certinho. Só passado um ano é que eu fui entender o porquê que Deus fez aquilo comigo. Que foi Deus que fez, não permitiu que ninguém fosse, para ver qual era a minha intenção. Se eu ia simplesmente fazer uma oração, fechar a porta, por isso que você falou. Nem que eu suba aqui, dê um alô, você já está pregando, já falou. Glória a Deus. Amém? Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa a vida desse teu servo. Senhor Pai, que o Senhor trouxe a palavra, Pai, que o Senhor deu sabedoria. E ele entendeu, ó Pai, que nós, Pai, somos tão pecadores, mas dependemos de Ti. E o Salmo 81:10 diz: abre bem a boca e eu te encherei, porque nada somos sem Ti, Senhor. Pai, muito obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto, Pai. Conforme guardaste a entrada de todos que estão aqui, Senhor, guarda também a saída, leva eles em paz e segurança. E que cada um de nós, ó, pisamos a planta do nosso pé em nossos lares, que a paz de Cristo, que serve todo entendimento, possa estar em cada lar aqui representado. Os que vieram de carro, nenhuma peça venha quebrar, nem pneu venha furar. Os que vieram de moto, Pai, torna eles invisíveis aos olhos sanguinários, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai em paz, que Deus abençoe. Domingo, culto 10h30, em nome de Jesus. Até lá, nós vamos buscar.